Sami, a gente vai ter que agora colocar a parte da economia, porque o Delari me pede e a Sim. turma gosta muito de ficar informada. Sim. Agora Podemos? Simbora. Tá aqui a vinheta? Oh, meu Ele não querido para. Zuzu. Não para. O salário, isso aí que vai. Vamos lá, Sameta. A primeira Sabe o coisa... que tem? Sabe o que tem? A primeira coisa é que... Você vai gostar dessa ideia. Vou gostar. Sabe que nos Estados Unidos, e aqui no Brasil já tem algumas empresas fazendo, que você loca um carro Certo. e você destrava o carro com o celular. Então, não precisa mais da chave. Legal. Pelo celular, você pega o carro. Tem aquelas empresas também que você pode alugar num local, deixar em outro, você paga por hora. Só que isso pode ser usado também para quem está adimplente ou inadimplente. Então, se você financiou o carro e não pagou as parcelas, ou se você aluga o carro e não está pagando, eles podem simplesmente travar o carro. Tá bom. Aí você fala, é ruim. Não, é bom isso daí. Por quê? Porque várias vezes a gente paga um financiamento mais caro por conta dos inadimplentes. Então, se você que paga em dia, você acaba tendo que pagar uma parte pro caloteiro. Certo. Verdade. Quando aumenta a chance de recuperação do carro, tende a descer a taxa pro consumidor. Então, eu achei essa ideia muito, muito legal. Esse é o Eles primeiro equalizam, assunto. então. Equalizam, e aí ainda não está funcionando aqui no Brasil para financiamento, mas já está funcionando para aluguel de carros. Mas o carro para no meio do rolê? Tem formas de parar no meio do rolê ou quando estiver desativado. Não é só isso que tem tecnologia, tem o GPS para recuperar o carro, para saber, enfim, tem várias coisas, mas é a tecnologia que pode diminuir a assimetria de informação e com mais informações você tende a ter uma taxa mais justa. Show de bola. Principalmente para quem paga em dia. A segunda coisa é o negócio da Shopee. O governo foi lá e falou assim, vou taxar todo mundo aí. Aí ficou o berreiro e aí tiraram. Agora voltaram com uma nova estratégia. Repensaram. Agora eles estão falando o seguinte. Eles querem que os grandes sites, AliExpress, a Shopee, os grandes sites fazem... eles fiquem filiados ao governo. Tem um nome, acho que é Confere, alguma coisa assim. O que acontece? Abaixo de $50, até $50, a regra era a seguinte. Pessoa física para pessoa física não pagava nada. Sim. Pessoa jurídica para pessoa física pagava, mas na prática os próprios sites mandavam, né, com as terceiras partes, como se fosse pessoa física, então ninguém pagava nada. Agora eles querem cobrar até $50. Certo. ICMS. ICMS. Até 50 Olha lá, ICMS. sempre tem um miguezinho. Só que provavelmente o próprio site vai fazer a cobrança e vai dar o dedo duro pro governo. Porque não tem como o governo, fiscalizar. Isso abaixo de $50. Tá bom. Acima de $50, aí vem a trolha gigante. Por quê? Porque vai vir o ICMS mais o imposto de importação. Então é 18% de ICMS mais 60% de importação. Então, basicamente, inviabiliza. Que é o que você falou. Não, o que eu acho que deveria ser é assim, vamos ver qual que é o imposto que um lojista brasileiro paga e aí vai mudar. Igual. Cobrar mais ou menos igual. Porque o que está acontecendo, você sobretaxa o estrangeiro, principalmente acima de $50, e aí, com menos concorrência, o brasileiro tende a vender mais caro. A concorrência é boa. Boa para quem? Para o consumidor. Então a gente precisa ter um equilíbrio disso. Mas pelo jeito, não vai ter equilíbrio nenhum, vai ter isso. Agora, o governo não tem como fiscalizar, então ele vai depender desses sites. O que eu acho que vai acontecer? O que vai acontecer? O mercado se adapta. Opa. Então muita gente vai fracionar as compras. Exatamente, é o que eu já estou fazendo, diga-se de passagem. E, obviamente, vão criar sites que não aderiram a isso e que vão mandar com pessoa física para pessoa física. Então, eu acho que esse é um caminho. Outra coisa, que é um tema dessa semana, é que nesta quarta-feira, amanhã começa a reunião do cupom, na quarta bateu o martelo para a nova taxa de juros. O mercado tem como saber o que estão pensando. Nas opções de compra da B3,
53% é a probabilidade de uma queda de 0,5 ponto percentual. E 44% é a probabilidade de uma queda de 0,25. Aí os outros, a diferença dos outros é para quedas menores ou maiores ou qualquer outro, ou manutenção ou aumento. Então, o mercado está bem dividido, deve ser o início do ciclo de baixa. E para finalizar, antes de a gente chamar a sequência, temos o BO da Petrobras. Eita. BO da Petrobras. Qual que acontece? Qual que é o BO da Petrobras? O governo Lula, em determinado momento, botou um cara lá e falou, ó, vamos mudar a regra de política de preços. Mas continua olhando o mercado, Acontece que o preço do barril de petróleo começou a subir. E a defasagem é de 20%, ou seja, a Petrobras está vendendo a 20% abaixo do que antes. Por que isso é perigoso? Porque isso pode sucatear a empresa, pode dar prejuízo para a Petrobras e ela não ter dinheiro para reinvestir e no final virar igual aconteceu, por exemplo, na Venezuela, que a petroleira de lá quebrou. Então a gente tem que lembrar o que aconteceu, exatamente esse movimento na Dilma. E isso não só teve aqueles problemas de lava-jato que a gente viu, como também a empresa foi sucateada. Boa. Meu querido Zuckerman. Obrigado pela aula aqui.